Boa noite, sejam bem-vindos a esse nosso encontro, essa live de hoje. Eu tenho um grande orgulho de receber aqui um orador que eu sei que todos vocês admiram muito, e eu me incluo entre esses que admiram, professor Rossandro, que acho que dispensa apresentações, hoje é um sucesso na internet, um psicólogo com um repertório muito interessante, com uma maneira muito carismática de lidar com as pessoas, de tratar os seus temas. E é muito bom estarmos juntos. Vamos tentar desenvolver um diálogo, uma conversa, na verdade, um bate-papo sobre valores. Tem alguns balizamentos, onde vamos girar em torno deles, mas basicamente é um bate-papo, uma conversa. E ao final teremos abertura para perguntas. Ô, Sandro, seja muito bem-vindo. A gente vinha esperando por você, por esse diálogo há muito tempo. Eu espero que a gente possa ter aí uma noite de conversas que sejam agradáveis, um bate-papo que flua para a gente, que seja agradável, e ao mesmo tempo que seja gratificante para o nosso público, que está aí, já tinha gente esperando bem antes do horário já. Eu espero que seja gratificante para todo mundo. Seja muito bem-vindo, é uma satisfação muito grande encontrar você. Professora, muito obrigado. Eu não tenho como começar essa live sem dizer da minha alegria, da minha honra de estar aqui nesse momento com a senhora. É uma pessoa que eu admiro profundamente, que escuto, que ouço, que acompanho o trabalho da Nova Acrópole, né? Então a senhora meio que representa de forma muito grandiosa esse movimento, ainda mais no momento em que a gente precisa de lucidez, né, de vida inteligente, e recuperar um mínimo dessa lucidez no mundo hoje em dia. Nada de falar particularmente nessa questão para não deprimir ninguém, mas essa ideia de estarmos juntos aqui para mim hoje foi motivo de muita alegria. E quando eu comuniquei nas minhas redes sociais, eu estava dizendo que muita gente, em vários lugares do Brasil, de vários países, assim, que lhe admiram profundamente, inclusive me mandaram uma lista de beijos para eu mandar, então seria injusto mandar o beijo de uma pessoa ou outra e não mandar da lista em toda. Então sinta-se, professor, profundamente beijada e abraçada pelas pessoas que, como eu, lhe admiram profundamente. É uma alegria estar aqui hoje. Igualmente, o meu público também, muita gente veio me parabenizar pelo encontro e também tem aí um verdadeiro papiro egípcio de beijos e abraços para você, que eu mandarei oportunamente, certo? Obrigado, tá Bom, certo. a ideia da gente é bater um papo bem leve, conversa mesmo, mais descontraída, sobre valores, que eu acho um tema crucial sempre, mas Sim. nesse momento particularmente se torna quase que uma questão de vida ou de morte, não é isso? Uhum. Então, falar um pouco a respeito de valores. Então, o primeiro desses balizamentos, para a gente soltar um pouco o verbo e conversar, seria: o que significa valores para você, dentro da tua área, dentro da tua visão de mundo? Você poderia me dizer o que você... Se alguém te perguntasse o que são valores, Rossandro, o que você diria? Professora, na psicologia tem uma discussão que às vezes não se fecha, e eu percebo que é muito comum porque existe uma percepção de que acreditar num valor seria algo que seria desvalorizado pela academia, como se demonstrasse uma certa imaturidade emocional ou intelectual. E aí se começou também um processo profundo de relativismo, que no movimento inicial era muito mais para agregar pessoas que eram invisíveis no conjunto das pesquisas da sociedade. Isso tem realmente um valor, ou seja, no momento que eu faço esse movimento de relativizar para poder incluir, aí terminou se exagerando o processo a ponto de dizer que qualquer valor ele pode ser restritivo, pode criar grupos e núcleos, guetos e excluir. Então terminou num processo tão grande de relativismo que, meio como naquele pensamento de Zygmunt Bauman, a gente tornou tudo muito líquido. E isso é perigoso, porque do ponto de vista prático e emocional, um ser humano, e aí eu não vou entrar aqui numa discussão mais profunda de se a gente já vem com algum approach, ou é uma tábua rasa que a gente vai construindo, de um modo geral, o que a gente percebe é que um ser humano ele é construído a partir de um conjunto de relações com pessoas que vêm com valores, né? E essas pessoas, eu até brinquei dizendo uma vez numa palestra para pais, dizer assim, imagine que uma criança seja um celular de ponta, que tem uma tela touchscreen maravilhosa, muita memória, uma capacidade de processamento de dados muito bons, mas não tem nenhum aplicativo. De que se viria um telefone cheio de recursos, mas sem aplicativos como Waze, WhatsApp, internet, YouTube. Então, qual é o processo de uma educação familiar? Né, sendo esse primeiro núcleo onde a escala de valores vai ser, então,
perpassado para o indivíduo? Seria baixar esses aplicativos. A família, então, baixa os aplicativos, só que esses aplicativos não estão numa lojinha que você bota lá baixar. É um processo em que o indivíduo, na relação com os pais, vai aprendendo e aprendendo o conjunto dos valores que os pais receberam, e isso vai formatando o psiquismo dele para que ele possa se inserir num contexto social. E quanto mais cedo isso é feito, mais, digamos, impacto positivo isso tem na vida de uma criança. E aqui eu estou falando de valores de um modo geral, não necessariamente dos valores que seriam valores que estariam acima, ou pelo menos pretensamente é o que as pesquisas tentam dizer, e que em qualquer cultura seriam aceitos, mesmo que tenhamos aí uma variância ou outra. Eu acho que é impossível imaginar alguém funcionar minimamente equilibrada sem algum nível de escala de valores. Se a gente pegar, por exemplo, o que é um psicopata? O psicopata é um ser humano que a escala de valores dele é completamente anulada, né? Então, ele tem aí um processo que aí ainda não existe um consenso sobre o que iniciou um processo em que você vai categorizar alguém como um psicopata, mas é uma pessoa que, assim, ela não sente nenhum tipo de dor, de angústia em provocar o mal. Às vezes, inclusive, um prazer profundo, né? Então, imagine uma sociedade inteira em que não tivesse escala de valores, como é que nós viveríamos? Voltaríamos a um estado de barbárie. A civilização, ela é construída através de retenções, de repressões, para criar valor e possibilitar a união do grupo. Se a gente não tiver isso, se isso for jogado por terra, eu particularmente acredito que a gente tem um recuo histórico civilizatório muito grande, até porque a civilização não é uma coisa dada, não. A gente está vendo aí, né? Ela é uma conquista que tem que ser todo dia reafirmada e ampliada. Se a gente ficar invigilante, a gente pode passar por processo de recuo, né, histórico. Com certeza, e esse é um risco. E o que eu acho interessante do que você falou, Sandro, é que, com certeza, o valor é um sistema agregador. Agora, o fato de que se agreguem seitas, que se agreguem grupos um pouco duvidosos, isso não tem a ver com valor em si. Tem a ver com o egoísmo, com os preconceitos que existem. É claro que o valor é algo que traz à tona o que a pessoa tem, mas ele é agregador. E esse ponto dele é fundamental numa coisa que nós chamamos de convivência. Ele é agregador e ele é aquilo que viabiliza a vida em comum. Do ponto de vista filosófico, eu sempre gosto muito de falar da origem das palavras. Valor, que vem de valere no latim, val, lá do proto-indo-europeu, vem de força, de ter força. Valor significa, por um lado, a coragem, aliás, algumas vezes são considerados sinônimos, né? Coragem e valor, ou seja, que é uma força física, mas também integridade, honra, que é a força moral. Basicamente, para a filosofia, já há uma longa discussão. São duas temáticas muito filosóficas, uma, por um lado, a ética, que é o estudo dos valores propriamente dito, e depois ainda foi agregada a axiologia, que trata disso. Mas, basicamente, do ponto de vista da filosofia que fazemos em Nova Acrópole, a ideia de valor é um elemento de referência e de motivação. Então, no fundo, todas as pessoas correm atrás daquilo que vale para elas. Tá? Então, se vale uma coisa, sei lá, uma grande fortuna, ela corre atrás disso e se motiva por isso. Se vale, sei lá, a conquista de uma viagem, de um sonho qualquer, ela se motiva e se orienta por isso. Agora, existem e sempre existiram valores do mundo sensível e do mundo inteligível. A partir do momento que você entra no mundo inteligível, aí existem valores como ideias, que são a mesma coisa, são uma referência de direção e são também uma motivação. Então, quando o homem entra na esfera propriamente dos valores humanos, aí a referência dele é justiça, é fraternidade, é integridade, e aí uma longa lista que nós sabemos, né? Quando você trata com valores inteligíveis do terreno da humanidade, você tem uma palavra que substitui muito bem os valores, que são virtudes. Tá? Os valores humanos, propriamente ditos, aqueles que não se compartilham com outros reinos vivos no planeta Terra. Esses valores humanos são virtudes, que mais uma vez a gente vai lá para a etimologia, né? Vem de vir, que é o varão, e de vis também, que também é poder e é força. Ou seja, a ideia da virtude é uma força, é um poder de construção.
de construção do ser humano enquanto tal. Então, um exemplo que eu sempre dou, que eu acho interessante, você já assistiu a alguma palestra minha, capaz até de ter me ouvido dizendo isso. Imagina você que eu quero chegar ali, naquela porta, e aí eu pergunto para você, eu estou indo na direção errada ou na direção certa? Aí você, se eu estou indo para lá, você diz, está certo. Se eu estou indo para cá, está errado. Ou seja, certo, errado, verdadeiro, falso, bem ou mal, só existem a partir do momento que você tem uma referência de direção. Então, se nós temos uma referência de direção, um sentido de vida humano, humanista, claro, o que é a justiça? É o que todo mundo pensa. O que é a fraternidade? Que está na moda. O que é a verdade? O politicamente correto. Então, nós temos valores transplantados, clonados, não temos valores verdadeiros. Existe uma máxima filosófica que diz que você é aquilo que você faz quando a última porta se fecha atrás de você. Esses valores construídos só dentro de uma convivência social são valores de muito pouca cobertura. Você deve estar acompanhando, volta a acontecer agora, algo que já aconteceu em várias outras vezes, por exemplo, nos Estados Unidos ou mesmo no Brasil, diante de uma perturbação social qualquer, pessoas de classe média, cultas, bem vestidas, arrebentando vitrines e roubando tudo que tem lá dentro. Você percebe que quando o valor é uma mera convenção social, ele é um vernizinho de muito pouca cobertura. Qualquer tremor social, aquilo cai e você vê novamente a barbárie. Ou seja, valores que não têm raiz. Isso não são valores verdadeiramente, são convenções. Então, uma coisa que, do ponto de vista filosófico, eu acho sumamente importante. Valor não é pacto social. É aquilo que todo mundo combina para a gente viver bem. Platão fala muito sobre essa questão do pacto social em relação à justiça. Ele diz, olha, a justiça em geral é uma coisa que eu não cometo uma injustiça porque vai que você comete outra contra mim e você é mais forte e mais inteligente que eu e eu saio em desvantagem. Mas se a gente tivesse certeza que poderia fazer uma injustiça e o outro não tem chance de replicar, por que seríamos justos? Porque, na verdade, não amamos a justiça. Fazemos um pacto social para que ninguém saia prejudicado. Então, essa coisa, esse verniz de pouca cobertura. Mas o cidadão, que a última porta se fecha atrás dele, o Robinson Crusoe lá na ilha, junto com Segunda-feira, ele seria justo? Ele seria íntegro? Ele seria fraterno? Quando você se garante e diz, eu seria justo, fraterno em qualquer lugar, mesmo que não haja inglês vendo, não é para inglês ver. Eu sou justo pelo que eu sou. É uma oportunidade que eu tenho como ser humano. Perdão, eu estou com a voz péssima nos últimos tempos. Não, tranquilo, professora. A senhora está fazendo live mesmo, estou vendo, estou acompanhando. A senhora falou uma coisa aí que chama muita atenção, e aí olhando na perspectiva de um psicólogo, que seria, no verniz, a gente poderia, por exemplo, pegar aquilo que Jung vai chamar de persona, característica da personalidade que eu uso para viver esses pactos sociais e que muitas vezes eu sou uma pessoa na escola, uma pessoa na universidade, uma pessoa, né? Não que a gente não tenha, de certo modo, que fazer adaptações mediante os lugares. Por exemplo, se eu vou para um lugar que tem que usar terno, então, naturalmente, isso não quer dizer que eu estou distorcendo minhas características e valores mais essenciais. Só que muitas pessoas vivem naquilo que a gente chama de consciência de sono. As pessoas que vivem na consciência de sono, que vivem somente para comer, dormir, relações sexuais e baladas e coisas do tipo, elas, de fato, vivem com esses valores de verniz, impactos extremamente superficiais e que, nesse mundo líquido, como diz Zygmunt Bauman, mas ao mesmo tempo em profunda instabilidade, como a gente está vivendo, com poucas certezas para essas pessoas, né, com muita mudança, elas entram em grande angústia, porque de algum modo fica sendo revelado o quanto esse verniz não sustenta um mínimo de paz, né, de verdade, de solidez na personalidade. Aí a busca seria, num processo terapêutico, como identificar em que momento da vida do indivíduo se criam raízes para que esse valor continue, mesmo quando a última porta fecha. E se isso não aconteceu, e a gente sabe que certamente aí estamos falando do núcleo familiar e de sua responsabilidade de construir valor, né, nos seus filhos, mas que infelizmente nas últimas décadas passou por um processo muito grande de terceirização desse papel para escolas, para TV, para aplicativos, smartphones, que seja, torna ainda muito mais vulneráveis essas pessoas. Então a gente tem aí
o quanto esses valores eles ficam ainda mais, digamos assim, sem solidez, sem raiz, mas como é que a gente poderia mesmo pegar esses indivíduos que estão nesse processo e trazê-los para entender a importância dos valores? Essa é uma discussão muito interessante. Foi feita uma pesquisa no pós-Segunda Guerra, porque muito da discussão de valores no mundo da academia e na psicologia foi comprometido pelas profundas decepções que passamos enquanto raça humana ao longo do século XX, com a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Imagina uma nação tão culta como a Alemanha ter sido palco de um dos momentos mais dantescos do comportamento humano. Era o berço de parte significativa da civilização ocidental e da filosofia ocidental, mas o povo estava vulnerável àquilo que aconteceu, mostrando como realmente o Estado civilizatório tem que ser policiado com valores e instituições que muitas vezes representam esses valores, mesmo que imperfeitas. E aí ele fez uma experiência num professor chamado Stanley Milgram, na Universidade de Yale, porque ele ficou se perguntando, será que o povo americano seria tão suscetível ao comando e controle que aconteceu na Alemanha nazista? E aí ele fez uma experiência que foi replicada, né? Obviamente, em termos de hoje em dia, o Conselho de Ética de nenhuma universidade deixaria essa experiência acontecer, né? Porque era diferente do passado. Ele colocou uma pessoa dentro de uma gaiola em que essa pessoa ficava num aquário, como se fosse um vidro, em que o outro ficava lá e se perguntava, ele vai fazer uma pergunta, a gente vai fazer uma pergunta para essa pessoa, toda vez que ela errar, você vai apertar uma alavanca e ela vai receber um choque de 15 volts. Se ela errar novamente, para 30, e de 15 em 15 vai chegar a 450 volts. E o indivíduo perguntava, mas ele não vai morrer não, e eu posso fazer isso? Isso é uma pesquisa da Universidade de Yale. O professor Stanley Milgram estava com um jaleco branco, igual a Joseph Mengele nas experiências de campo de concentração, mostrando aquela característica, e, digamos assim, a chancela da Universidade do governo americano. Antes ele perguntou a psiquiatra se as pessoas dariam esse choque, e a maior parte disse que dificilmente alguém passaria dos 150 volts, a não ser pessoas que tinham sadismo crônico. Resultado, 66% dos vários estudantes deram um choque de até 450 volts. A pessoa que levava, ela simulava seriamente que levava o choque, quem estava dando não sabia que era uma simulação. No meio da experiência, a pessoa fazia, por favor, pare, eu sou cardíaco. A pessoa parava, olhava para o professor Stanley Milgram e dizia, isso é uma pesquisa da universidade, pode continuar. Ele mostrou que 66% das pessoas eram vulneráveis a ordens absurdas se tivesse um comando controle, uma chancela da universidade, do governo americano, um brasão da universidade no jaleco. Mas o que chamou a atenção na pesquisa, quando foi liberado os documentos 50 anos depois, é o que fez com que os 33% não dessem choque. Né? Não era os 66% que deram choque, mas os 33% que disseram, não, eu não concordo com isso, eu não farei isso. O que estava por trás dessas pessoas? E foi interessante notar que alguns ainda estavam vivos, e uma professora chamada Laurie Slater, da Universidade de Harvard, foi atrás dessas pessoas, e alguns eram bem surpreendentes. Por exemplo, eram pessoas que, grosso modo, você acharia que não tinha valor e tinha, e outros que você superficialmente achava que tinha valores e deram choques. Então, é esse lugar de construção dessa escala de valores que não pode ser perdida. Né? Se nós perdermos isso e ficarmos com essa discussão, assim, às vezes até superficial, que no campo da política é super aproveitado de forma equivocada, decline os valores, temos que recuperar os valores familiares. Olha como as pessoas podem usar, né, algo que é tão profundo, tão sublime, para ainda manipular as pessoas. Então, realmente, é preciso que a gente discuta muito esse tema, professora. Do que é curioso nisso tudo, eu considero, é a gente discutir o papel da educação como formadora de valores. Porque, usando um exemplo bem recuado, você deve lembrar que há cerca de 12 anos atrás, aquele escândalo da bolha imobiliária nos Estados Unidos, a maior parte daqueles que arquitetaram todo aquele processo bem escuso eram cabeças laureadas em Harvard. Eu me recordo que houve, na época, uma crônica no Washington Post, onde o cronista dizia, onde nós, americanos, vamos fazer as nossas economias para colocar os nossos filhos, uma vez que os maiores golpes do mercado econômico estão vindo de universidades super top em termos de ranking acadêmico no mundo. E entra numa discussão interessante, Rossandro, porque educação, no nosso momento histórico, está muito reduzido a formar, desenvolver habilidades e transmitir informação. E nós não temos mais muita noção do processo de formação. Platão, ele costumava dizer que é preferível a ignorância absoluta do que o conhecimento em mãos inadequadas.
Ou seja, a partir do momento, se você considera, por exemplo, um museu pitagórico ou a própria academia platônica, para que, se fosse transmitida alguma informação para o cidadão, a primeira coisa que se verificava era uma base moral consistente, um caráter bem construído, porque a informação ela potencializa o que você tem. E se é um caráter débil, ele fica armado e potencializado com isso. E o nosso momento histórico chegou a um nível tal de se considerar que uma pessoa, necessariamente que detém mais informação, ela tem melhor capacidade de resposta à vida. E as circunstâncias têm mostrado que não. Muitas vezes é um acumulador, mas diante da vida tem uma resposta. Eu costumo exemplificar nas minhas palestras um catedrático que estivesse falando sobre o medo. Já leu todos os compêndios escritos sobre o medo. E quando entra um rato dentro de sala, ele é o primeiro que pula em cima da mesa. Porque nada do que foi estudado serviu para que ele tivesse uma resposta mais consistente à vida. Existe uma passagem bíblica, inclusive, que você conhece bem: pelas vossas obras vos conhecerei, e não pelos vossos títulos vos conhecerei. Diante das circunstâncias, diante das demandas da vida, no nosso momento histórico, não está muito bem diferenciado quem detém e quem não detém informação. Em Roma havia uma diferenciação que era o ótium e o negotium. O ótium era dedicar-se às coisas da alma e o negotium dedicar-se às coisas do corpo. Como a gente não se dedica nada às coisas da alma, não sabe nem o que é isso, ótium virou não fazer nada. Né? Uma interpretação bem interessante. E às vezes eu acho curioso no nosso processo histórico, porque a capacidade de reflexão, de discernimento, de identidade profunda, de ideias próprias, isso não sai do processo educativo. Isso não é estimulado em momento nenhum. E às vezes uma pessoa sai da universidade e nem mesmo para o negócio ela está preparada. Você não acha curioso que alguém saia de um processo educativo e não saiba fazer nem ótimo nem negócio? É uma coisa meio engraçada, né? E nós temos cada vez mais demandas de respostas fortes à vida. Momentos críticos, momentos de mudança de patamar. A história já teve vários momentos como esse. Tenho lá a minha visão de que tipo de patamar a gente está esgotando. Para mim, chegamos num momento limite de egoísmo. Não dá para sustentar mais a sociedade nessa base. E isso gera uma chacoalhada na sociedade. No mundo, nós estamos vivendo uma grande chacoalhada. E as pessoas não estão preparadas para responder às circunstâncias da vida. Chegou um determinado momento que todo tipo de dificuldade ela tem que ser anestesiada, porque o homem não sabe, por exemplo, sentir uma sensação de medo. Nós vivemos uma coisa muito interessante hoje, que é o pânico. É medo de ter medo. Quando a pessoa tem uma mínima sensação de medo, perde o controle. Não tem lucidez para lidar com essas informações emocionais. Não tem lucidez para aquilo que Platão chamava coragem, que é manter o domínio da razão em situações limite. Então, fica altamente irracional o processo. Essa educação que exige profundidade, autoconhecimento, ideias próprias, domínio de si mesmo, um pouco como se fosse o que Santo Agostinho dizia, né? Conhece-te, domina-te, transforma-te a ti mesmo. Isso, bom, nós ficamos numa situação onde as pessoas, em geral, não dão porque também não receberam. É aquela música do Djavan, né? Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar. E continuamos trabalhando em metas que são circunstanciais e, às vezes, consequências da formação humana. Eu sei que tem muitos trabalhos no mundo que são louváveis, e a gente, em Nova Acrópole, inclusive, desenvolve vários deles. Por exemplo, um trabalho ecológico. Você vai preservar um animal, um mico-leão-dourado, digamos. Você faz aí um trabalho heróico, cria uma reserva ou coloca aí dentro. Mas, com o passar do tempo, você percebe que, às vezes, a humanidade está decaindo ao nível de não dar atenção nem para os filhotes da própria espécie. Com o avançar desse tipo de desumanização e dessa mentalidade que estamos caindo, quando você morrer, o que será feito dos seus micos leão-dourados? Eu costumo brincar que vai virar sanduíche de Mac e mico. Não tem quem dê continuidade a isso. Então eu percebo que antes de você fazer qualquer outra coisa, que são trabalhos louváveis, sim, como a ecologia, você teria que fazer um pouco de ecosofia, que é preservar o próprio ser humano. Eu te garanto, desafio você vai procurar
mico-leão dourado, e eu vou procurar um ser humano na plenitude da condição humana. É capaz de você me aparecer com uma meia dúzia de mico-leão dourado e eu não achar nem. É que nem o Diógenes, não sei se você conhece esse filósofo, aquele da barrica, que andava ao meio-dia na Ágora, em Atenas, com uma lamparina iluminando os olhos das pessoas. Perguntava: o que você está procurando, Diógenes? Estou procurando um ser humano, mas hoje eu vou me embora. Não achei nenhum. Ao longo de toda a sua vida, nunca achou nenhum. Então você percebe que a gente vive um acidente ecológico, falta de seres humanos. E se você tem seres humanos na plenitude da condição humana, com valores, com virtudes, com sabedoria, como diz o provérbio bíblico, tudo mais será dado por acréscimo. Então essa questão da formação humana, eu acho uma coisa tão curiosa, porque já não é mais, com a melhor das boas intenções, um pai dá o melhor que pode a um filho, mas já não é muito importante fazer com que ele aprenda a refletir, a ter discernimento, a extrair ideias próprias, a não ser um repetidor daquilo que recebe do meio. Às vezes você faz a experiência de olhar para dentro da sua própria mente e são pouquíssimas as ideias que são realmente tuas. Às vezes nenhuma. Ou seja, o processo de escolha, você sabe, por exemplo, que inteligência, você já percebeu que eu gosto de etimologia, né? Inteligência vem de eleger, escolher dentre, que é discernimento. E o maior sintoma de inteligência é escolher dentre todas as coisas que a sociedade sugere que você seja, quem realmente é você. Ou seja, o maior sintoma de inteligência é a identidade. Mas a pessoa com identidade, que sabe quem ela é, onde ela quer chegar com tudo isso, ou seja, que tem verdadeiramente valores. Tem uma passagem que eu acho muito bonita, Santo, que faz parte de um papiro egípcio, que diz: o teu nome interno está no horizonte. Você sabe o que significa isso, mais ou menos? Porque quem sou eu para decifrar papiros egípcios? Significa que você determina um sentido de vida no terreno do ser, que ao final das contas, na sua vida como um todo, só fica o ser. O ter fica pelo meio caminho. O ter não é mal, mas ele é muito bom como meio, não é suficiente como fim. Então eu determino uma ideia-chave para a minha vida. Eu quero ser uma pessoa mais fraterna e mais justa. Você percebe que tudo que a sociedade me oferece, eu tenho um referencial agora de mensurar, me leva na direção do meu ideal? Não, então não me serve. Me leva na direção contrária? Não me serve. Mas alguém que não quer chegar a lugar nenhum, não tem um referencial de direção, ela é facilmente manipulável. É um joguete na mão da maré. Por isso eu acho engraçada essa noção de liberdade que se tem hoje em dia. Então, os valores aprisionam, não vamos ter valores. A pessoa vai ficar imóvel? Não, ela vira um joguete na mão dos valores da sociedade. Porque se você não está atada à árvore, é uma folha que está ali ajudando a árvore a florescer, você tem um joguete na mão do vento. Estamos no mundo, vamos estar trabalhando para alguma coisa. Se não é uma direção escolhida conscientemente por nós, seremos um joguete na mão das direções tomadas pelo inconsciente coletivo, como diria Jung, pelo todo, sem um protagonismo da nossa parte. Ou você está na sua vida no banco da frente, guiando conscientemente o veículo para onde você escolheu, ou está no banco de trás de olhos vendados, sem saber para onde está sendo levado nem por quê. E a única coisa que você exige é que o banco de trás seja confortável, que você esteja bem alimentado e seguro. Ou seja, valores, eles estão lá no horizonte, são o meu referencial. Eles também estão aqui, porque esse valor que existe nascente em mim, que me inclina nessa direção. Então, cada vez caminho mais para isso e encontro melhor a mim mesmo, que não tem nenhuma escravidão nisso. É como uma pirâmide, tem várias faces, mas o ápice para onde se dirige toda a humanidade são valores humanos, é o humanismo. Você vai como psicólogo, eu como filósofo, cada um, como for, mas quanto mais subimos, mais próximos estamos uns dos outros. Ou seja, um referencial de direção e é também um objeto de motivação. Você pode confirmar uma coisa que eu ouvi recentemente de um psiquiatra, que ele me dizia: olha, eu não conheço um remédio mais eficaz para qualquer patologia mental do que a prática do bem. Tem um efeito tremendo na psique humana. Então você percebe que eles são motivadores, eles são harmonizadores e, ao mesmo tempo, vão alinhando, trazendo a humanidade, tem esse fator de agregação. Como dizia Platão, o bem é aquilo que une. E o bem faz parte, é o sumo valor humano. Ele está corretíssimo, inclusive hoje é motivo de pesquisas no mundo acadêmico, de um modo geral, a importância do bem
e inclusive com evidências assim neurológicas, do quanto só imaginar fazer o bem já provoca uma mudança psíquica significativa. Mas quando a senhora vai falando, vai abrindo tanta tela mental na minha cabeça assim, que dá vontade de ficar anotando para poder responder a cada uma das provocações inteligentes que a senhora fez, começando pelo início da sua fala agora, que foi a educação que transmite conteúdo, mas não transmite valores e que pode fazer com que alguém de Harvard dê um golpe do subprime em 2008, criando aquela crise econômica que, inclusive, muitos americanos se suicidaram por causa disso, porque perderam tudo. E essas pessoas que fizeram isso, em nenhum momento tiveram a capacidade de discernir sobre a possibilidade do que provocaria na vida dos outros. Então, essa é a primeira questão. A gente tem aqui... Uma coisa que eu falo muito é em que momento esses valores, digamos que eles tiveram mais solidez e estão menos sólidos agora. E aí eu não vou aqui entrar numa discussão, será que é uma mudança, um ponto de inflexão para que a gente consiga acessá-lo de forma mais significativa? A minha sensação ao analisar é que a família, e aí eu vou pegar muito o conceito de trauma que a psicologia trouxe, que foi vulgarizado no senso comum, e se criou uma ideia de que os filhos não podiam sofrer pressão, não podiam ter disciplina, não podiam ter regras, porque traumatizava, porque as crianças iam ficar tristes, ou pais e mães que tiveram uma educação muito rígida e que na contabilidade deles eles ficaram muito mais com a dor da exigência do que com o ganho que a exigência trouxe enquanto aprendizado, valores de potência por ser, com aquele olhar muito de culpar os pais, também o discurso, sabe, de a mãe é a culpada, o pai é o culpado. Então vem uma geração de pais, e aí a senhora perceba, tudo que a senhora vai falando do ponto de vista filosófico, a filosofia ela antecede muitas discussões. Uma pessoa que está na clínica vai ver isso na prática lá na ponta lá, como essas discussões que já vinham sendo feitas desde o mundo grego para cá têm sentido lúcido e pleno até hoje. Então o que acontece? Aí aquele pai, aquela mãe olha para o seu passado, faz uma análise assim, meus filhos vão ser felizes, porque eu não fui. Então, eles não vão passar pelo que eu passei. E eu digo isso muito, muito nas palestras e no livro que eu fiz sobre isso, assim, essa foi a pior ideia que se teve em séculos. Meus filhos não vão passar por isso. Porque se esqueceu o seguinte, basicamente, parte do que você se tornou foi exatamente por ter passado pelo que você passou. Mesmo que a motivação inicial, aspas, seja amorosa, né? Ou seja, não, meus filhos não vão sofrer o que eu sofri. E eu tive até um caso de um amigo meu que me contou e confidenciou um médico. Disse, eu tive aqui atender um paciente que eu fui vacinar. O pai era um cirurgião, trouxe as crianças e anestesiou as crianças para elas não sentirem a picada da vacina. Olha a que ponto chega... porque é tragicômico, professor, essa história. Eu digo assim, a que ponto chega a ideia de que criar uma redoma seria a melhor forma de amar, né? E não criar capacidade de suportar o mundo como ele é. Quantas pessoas estão sofrendo agora em casa, durante esse processo de isolamento social, por não querer simplesmente entender que é uma realidade que está dada. Você não vai discutir contra o vírus, porque ele nem é de direita nem de esquerda, ele não tem ideologia, não respeita países, nem castelos. As pessoas não aceitam a realidade, porque muitas vezes vieram de casa em que tudo que queria, no estado de deles, estava pronto. Esse mundo fast food emocional que veio para as vidas das pessoas. A promessa de tornar os filhos mais felizes do que eles e, ao fazer isso, não construir os valores que norteou as próprias vidas deles, teve que resultado? O resultado foi a sociedade mais depressiva, mais suicida e mais drogada e viciada da história humana. Ou seja, não deu certo. E nesse processo, aí vem uma outra coisa, que é essa questão dos valores, e a escola começa a entender isso, a escola já começa a perceber, sabe, professor? Quando ela começa a colocar, ainda que há muito a melhorar, mas começa a colocar conteúdo emocional, interdisciplinar, realmente trabalhar as emoções, resiliência, capacidade de perder, colaborar. Tem muitos sistemas que estão adotando conteúdos emocionais exatamente porque viram esse exemplo aí primoroso de Harvard, em que o indivíduo tinha profunda capacidade de domínio técnico. Eu acho que quando alguém tem conhecimento e não tem moral, ele é um déspota, ele é um candidato ao déspota e realmente pode provocar um grande mal. E, ao mesmo tempo, uma única pessoa que tem um conhecimento com moral, ela é capaz de transformar a humanidade. A gente tem pessoas que realmente mudaram a rota da sociedade porque elas desenvolveram a potência de ser humano, né? Alguém achou alguém com os olhos iluminados e viu, encontrei alguém aqui, essa pessoa iluminou tudo demais. E a gente percebe assim que se nós não desenvolvemos essa capacidade, primeiro é por quê? E aí, muito claramente, Freud fala disso.
as pessoas têm medo de assumir a própria vida. Tem medo. Porque ao fazer isso, aí vai para uma discussão muito na teoria que Jung vai acrescentando no conhecimento humano, é que para chegar a esses valores, eu vou passar pelas sombras, pelos aspectos do meu ego, da minha psique, que eu acho que não deveriam ser meus, que eu estava projetando nos outros. Então, por exemplo, quem é ruim? Meu marido ou minha esposa. Muita gente agora está descobrindo em casa, de uma forma muito angustiante, que não era bem assim. As projeções psicológicas são uma fuga de assumir responsabilidade e protagonismo sobre a própria existência, porque é uma dor ao fazer isso. Identificar em você inveja. Não tem como eu trabalhar a inveja se eu não identificar que ela me pertence, que eu tenho ela como um valor contrário que eu preciso modificar e sublimar e transformar. Quantos pacientes que eu atendia, professor, que não perdoavam, não é nem porque não tinham condição, é porque nem admitiam o ódio. Porque elas não podiam assumir que tinham ódio. Então, como é que eu vou perdoar alguém se eu ainda nem cheguei a admitir e ter consciência de que há um ressentimento ali para finalmente dar conta dele, depois deixar de culpar o outro, assumir minha responsabilidade e transformar. Então, se nós não entendermos que o grande objetivo dessa humanidade é realmente resgatar os valores forjados nos seres humanos de caráter, a gente vai se perder de novo e a gente não vai aproveitar nada do que a gente está vendo agora. E aí eu lembro muito da carta de Paulo, 1 Coríntios 3, que é o texto mais lido do mundo ocidental, né? A primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, que ele vai falar para uma comunidade que era com muito conhecimento. A comunidade de Coríntios era uma comunidade que era mais culta, era a igreja mais culta e mais rica. Eles se achavam, por isso mesmo, mais importantes e foram se desvirtuando moralmente. Tem até casos de incesto na igreja. E aí Paulo começa a carta com uma frase muito interessante. Ainda que... E essa palavra, essa frase inicial por si só, já meio que mostra o que ele vai dizer. Ó. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, ele vai falar assim, eu tivesse todo esse conhecimento humano e ainda espiritual, mas a minha vida não fosse pautada por um valor excelência, como amor, nada valeria. Ele vai descrevendo o que é que esse amor, enquanto uma grande virtude, suportaria do mundo sem deixar de ser ele mesmo, né? O amor. Suportaria perder tudo. E aí ele vai descrevendo isso. Mas aí no final ele diz uma coisa que pega muito para mim, que sou psicólogo. Quando eu era criança, eu me vestia como criança, agia como criança, mas agora que sou adulto, isso não me convém mais. Nós temos um problema. Nós temos uma sociedade que trabalha violentamente para nos manter infantilizados. Temos uma geração de adultos que na psicologia identificamos como adolescentes, que não querem assumir o seu lugar de pais e mães referentes, não querem ser referências porque nem são para si mesmos, né? Essa é a grande verdade, de um profundo vazio que é interesse do mercado, porque essas são as pessoas suscetíveis a se sentirem inferiores porque não estão usando a cor da moda, a se sentirem menores porque não estão com etiqueta na roupa da moda, não tem o selo da moda. Esses são excelentes consumidores. Então, para uma sociedade extremamente egoísta e consumista e perdulária como a nossa, manter as pessoas na infantilidade é um bom negócio. Então, obviamente, quando a gente pensa em valores, em filosofia, em psicologia, a gente pensa em meio que encontra uma maré dominante de tentar manter as pessoas nessa condição de não assumirem seu protagonismo, não assumirem seu papel e pagar o preço. Quando a senhora falou do pânico, o medo de ter medo, ou seja, você tem que ter maturidade, grandeza de sentir a angústia. As pessoas não querem mais sentir tédio, elas fazem alguma coisa para não ter o tédio. Elas querem simplesmente ver um carpe diem completamente infantilizado, que não acrescenta em absolutamente nada aquilo que é mais importante, porque os grandes aprendizados dos seres humanos vêm da dor, a dor que foge muitas vezes do ser humano. Com certeza, isso não tenho nenhuma dúvida, é a base da filosofia budista. A dor é veículo de consciência. Nós poderíamos verificar algumas coisas em relação ao que você falou, Rossandro. Em primeiro lugar, é a questão da cultura e da educação, como falei para vocês, que até etimologicamente, educação vem de educere, ele trazer à tona. Cultura tem a mesma raiz de cultos, de agricultura, que é cultivar para que as sementes de humanidade venham à tona. E é como se a gente, ao invés de fazer isso, colocasse uma pá de cal em cima. Nós vivemos um momento histórico da superficialidade. E é uma questão até matemática, superficial gera superficial. Não há como uma pessoa superficial ter sentimentos profundos, uma responsabilidade profunda, tudo fica à flor da pele.
Nós vivemos um ciclo que tem uma meta muito clara, a vida mais confortável e mais prazerosa possível. E para isso a teoria da irresponsabilidade, que nós vamos tratar dela já já. Existe uma escola de filosofia, na Grécia primeiramente, depois em Roma, que era o estoicismo. Eu amo demais essa escola porque pense, como dizem os paraibanos, pense depois multiplique por 10. Pense numa escola que se adapta bem aos dias atuais. E um dos seus grandes expoentes, o imperador Marco Aurélio, ele dizia que nada acontece ao homem que não seja próprio do homem. É como se você viesse ao mundo, lógico, todos viemos, para crescer, para agregar valor, para sairmos daqui maiores do que entramos e para impactar o mundo e deixar um rastro de valores que possa iluminar os demais à nossa volta, para cumprir o nosso papel como seres humanos. E para isso necessitamos crescer. E é como se viéssemos ao mundo com um cartão cifrado, que ali você atrai magneticamente as experiências que você tem que viver para desenvolver aqueles pontos que estão mais travados em você. Então, se você não tivesse sofrido aquele problema através daquela pessoa, sofreria através de outra. Se não fosse essa circunstância, seria outra equivalente. Mas você teria que passar por ali. Sabe por quê? Porque o teu poder pessoal e a tua necessidade de aperfeiçoamento humano chamou essas coisas para a tua vida, porque você necessitava superá-las. Então, essas coisas nada mais são do que agentes passivos da experiência que te corresponde. Ou seja, essas pessoas são o que são porque é o melhor que lograram ser, mas elas entraram na tua vida porque você chamou. Isso é uma das primeiras coisas, despersonalizar os problemas. Em segundo lugar, assumir as rédeas da sua vida, assumir a responsabilidade. Não digo culpa, porque culpa é a coisa mais antifilosófica que existe. Epíteto, outro filósofo estoico, ele dizia: a extinção da culpa marca o início do progresso moral. Então, se nós tomássemos cada prova como uma possibilidade de nos responsabilizarmos e termos mais consciência das nossas necessidades, mas existe a moda de transferir as responsabilidades sempre para outro, que você há de convir que é uma moda muito ativa no nosso momento histórico. No casamento, a culpa é da sogra. Na religião é do diabo, no emprego é do patrão, na política é do governo. Sempre tem algum culpado que você tem que carregar a algibeira, porque se as coisas dão errado, você tem onde depositar todas as culpas. Agora, uma pessoa que não se responsabiliza por nada que acontece na vida dela, como eu poderia chamá-la? É um irresponsável. Se a responsabilidade é sempre do outro, quem tem que mudar é o outro, e eu não posso fazer nada por isso. Portanto, eu não cresço. Essa transferência da responsabilidade, ou vulgarmente falando, colocar a culpa de tudo no outro, é a segunda maior invenção do mundo, que eu digo, só depois da roda. Mas ela tem efeitos colaterais graves. Quem tem que mudar é o outro, você não cresce nada. Isso é um aspecto. A teoria da irresponsabilidade que nós vivemos é um estoicismo virado de ponta cabeça. E outra coisa que você deve considerar é que o nosso momento histórico, ele faz uma ode à vida prazerosa como sinônimo de felicidade. Qualquer mínimo desconforto tem que ser imediatamente aliviado. Como dizia a minha boa avó, a necessidade é que ensina o sapo a pular, que tem tudo a ver com tudo que você está dizendo. Mas algum desconforto tem que ser retirado. E uma coisa que eu gosto muito, Sandro, que você já deve ter percebido, que é de pesquisar as palavras, é um pouco de linguística. E eu falo muito para os meus alunos o seguinte: se você observa a maneira como você é apresentado a uma pessoa nova ao longo dos tempos, esse é um fato muito significativo, que representa que você vai ter um ato de boa vontade com essa pessoa, dedicar a ela aquilo que você tem de melhor. Então, você vai lá em Roma, ave, salve. Você vai à Índia, namastê, ao sagrado, ao divino. No mundo árabe, era assalamu alaikum, a paz esteja convosco. Até entre os nossos amigos aqui, vizinhos incas, ama Lula, ama Suva, ama Kedia. Não sejas mentiroso, não sejas ladrão, não sejas ocioso. Imagina você repetir isso 10 vezes por dia? É uma autodisciplina por repetição, né? Ou seja, você está pegando o que ela tem de melhor e desejando aquele estranho que agora se faz seu amigo. A gente, quando conhece alguém, hoje em dia, diz o que para essa pessoa? Muito prazer.
O que eu tenho de mais nobre, excelso e divino e fantástico, eu estou desejando para você. E se felicidade é prazer, todo e qualquer desconforto é negativo. Então, não importa que vai me fazer crescer. E o que eu acho interessante é uma falta de relação simbólica que existe. Porque se você tem um filho que está no colégio e tem que fazer um dever de casa, tem que fazer uma prova de matemática, ele resmunga, chora, você não o tira do colégio por causa disso. Você quer que ele faça a prova, você quer que ele faça o dever de casa, você quer que ele atinja um certo patamar de perícia e de competência em relação a essa matéria. Mas quando as provas vêm para a tua vida, se você pudesse, evitava todas. Se você pudesse, gazetearia todas as aulas. Por quê? Não queremos crescer. E às vezes ainda tem algo pior do que isso. Não acreditamos que é possível crescer. Aquele ditado popular que você deve conhecer, muito frequente ainda nos nossos dias. Pau que nasce torto, morre torto. Esse é muito engraçado. Tem como aperfeiçoar o ser humano? E isso é uma pergunta, mais um tema que eu gostaria de colocar para você, né, na nossa conversa, agradável conversa, para mim está sendo ótima. Também as suas provocações me abrem um monte de interrogações. Né? Você acredita que o ser humano pode se transformar, pode se auto-aperfeiçoar? Não esperar passivamente que alguém faça isso por ele? Eu acho que é impossível alguém que se auto-aperfeiçoe esperando passivamente. Porque é necessário que haja uma potência e uma decisão para isso. Porque tem cota de dor, que a senhora está discutindo muito bem aí. Me desculpa a senhora pedir para chamar de Lúcia, mas é porque eu tenho um respeito tão grande que eu não estou conseguindo. Né? Então, assim, tem uma cota de dor na transformação. Em um mundo em que se prega que felicidade é igual a prazer, muitas pessoas não vão querer crescer. Né? Ter um bode expiatório a quem culpar é a coisa mais conveniente. E projeção psicológica, que é um dos mecanismos de defesa do ego identificado por Freud, é o mecanismo mais infantil, é o mais rudimentar, é no momento mais infantil que o indivíduo apenas vê no outro uma responsabilidade que é sua. Então, a irresponsabilidade, que para a filosofia tem esse impacto, na psicologia seria o nível de maior infantilização do indivíduo. A maturidade começa quando ele deixa de projetar lá fora e começa a assumir como dentro dele. E aí tem esse perigo desse movimento que a senhora falou, que a filosofia também diz que é muito ruim e que, de fato, na psicologia também é visto do mesmo jeito, a culpa. Porque muita gente para na culpa pelo seguinte, como ela não quer mudar, ela para na culpa e se pune, cria, inclusive algumas religiões vão criar certos padrões de punição para você se sentir eximido, porque você simplesmente identifica o equívoco, se culpa, faz aquele processo religioso qualquer que seja para tirar o sentimento de culpa, mas não se transforma. E aí o que a gente tem hoje no mundo da religião, por exemplo? Um conjunto de processos de adesão sem conversão. Porque conversão não é mudar de uma religião para outra, é mudar de atitude para aproximar a meta e o alvo de uma sublimidade de valores. Só que é muito mais conveniente achar que aqui não estão me forçando a barra aqui, eu vou para aqui que está mais gostoso, é mais lúdico, é mais alegre, é mais bonito, é mais estético e não está exigindo muito para mim. Porque quem me exigir realmente uma transformação moral não tem interesse. E a gente vê que há também o lugar onde, por excelência, deveria construir valores, virou um novo negócio, como a senhora estava dizendo, né? Então, ali você também um jogo de negociação, não para construção de valores, mas para um pacto de vamos ficar nesse clubinho aqui de dizer que nós somos os únicos que temos uma verdade, cada um com a sua, né? Vamos criar nossos ritos de apaziguamento da consciência, mas não vamos nos transformar, não, porque dói, porque é ruim. Então, vamos fazer alguma coisa aqui, vamos para esse culto de final de semana, não me referindo a uma religião específica, porque em qualquer uma delas vai ter pessoas despertas e em muitas delas pessoas dormindo. É a forma como você vivencia aquela experiência. Então, essa adesão sem conversão, que é a construção dos valores, é a conversão como identifica um padrão que não tem ressonância com uma meta maior para o ser humano, em valores, e quer esse alvo. Aí eu vou. E pode acontecer de uma pessoa se converter na mesma religião que ela já está. Finalmente, como a gente diz aqui, cair a ficha e a pessoa perceber essa necessidade de mudança. Sem isso, sem esses parâmetros que a pessoa tem, você não vai conseguir desenvolver a potência para agir. O que acontece? A vida, eu achei muito interessante quando a senhora colocou essa ideia de que as pessoas, os personagens, as situações, elas acontecem porque há uma ressonância interna que nós atraímos
para executar a mudança, e aí eu despersonalizo esses eventos da vida, e aí eu não tenho mais ressentimento. Porque olha que legal, se João chegou na minha vida e mostrou como eu não me amava, porque eu me envolvi com o João, e me submeti, ou a Maria ou a João, a uma relação completamente desrespeitosa, e que foi eu que permiti, é maturidade, é dor. Dizer não, que a culpa é de João e de Maria, é infantilidade. Eu só olho o que o outro fez. Então é preciso atitude. Aí o que a vida faz? A vida, eu digo que é como se a vida não desistisse de tentar nos acordar. Ela saculeja de todas as formas. Ela faz tudo. Sabe aquele joguinho de que você pega uma moedinha e coloca num tabuleiro cheio de preguinhos, que é um futebol? Seu objetivo é bater nos pregos, mas finalmente fazer o gol, mais ou menos como aquele movimento, de vez em quando a vida cansa, porque a gente não consegue sair. Eu acho que ela pega o tabuleiro e começa a fazer assim, para ver se a gente finalmente cai no lugar, e aí é que a gente esperneia mesmo, sabe? E é justamente um movimento da existência tentando, eu vou te ajudar, porque você está muito imóvel aqui, né? É por isso que a gente vê que o progresso, do ponto de vista coletivo, como do ponto de vista humano, ele é precedido pela dor. Você vê que Shiva, né, a deusa grega, a deusa hindu da destruição, a destruição vem para o novo. A gente está talvez vivendo esse processo de destruição de muita coisa agora, está havendo um trabalho de saculejo para que as pessoas se mobilizem, porque esse banco de trás, em que eu não quero dirigir a minha vida, quero que ele tenha ar-condicionado, um DVD de uma música que eu goste, para ficar tomando todas e continuar anestesiado, as pessoas não entenderam ainda. Não tem mais ninguém dirigindo o carro. Não tem mais ninguém dirigindo o carro. Ou elas vão para o banco da frente, ou elas vão entrar em rota de colisão com a própria existência. Se tinha a ideia de que tinha um pilotinho dirigindo para você, esqueça. É preciso que você tenha, talvez, essa angústia de entender agora, eu preciso fazer isso. E eu tenho dito que esse movimento da pandemia, ele não é um convite à mudança, porque convite é algo que eu posso recusar. Ele é quase que uma intimação à mudança, né? De forma dolorosa para a mudança. Eu até sei, não vou romancear aqui, professora, que não é que quando a gente terminar esse processo, a gente vai no meio da rua cantar Imagine, John Lennon, todo mundo de mão dada. Longe disso. Ainda muito egoísmo, muita alienação, muita manipulação na raça humana. Mas eu acredito que algumas pessoas vão despertar, né? E as mudanças que foram feitas ao longo da história humana, trazendo um pouco muito para o coletivo agora, professora, elas sempre foram feitas por alguns que se iluminaram, ganharam um status de consciência, atingiram escala de valor, sem esperar a massa inteira para poder essas coisas acontecerem. Nunca tinha se movido enquanto civilização humana. Então, quando eu penso, o que uma nova Acrópole faz? Ela pensa assim, se eu conseguir despertar um ou outro aqui para viver numa virtude de potência, essa pessoa pode fazer uma grande transformação, porque ela vai inspirar a multidão dos que dormem. Eu me coloco assim, tem um grupo dos despertos, que eu de forma muito humilde colocaria nós nesse grupo dos despertos, com níveis de consciência variando, mas já em processo de despertar de consciência. Tem a multidão dos que dormem, e tem o grupo dos despertos. Então a gente precisa aumentar o grupo dos despertos para se sobrepujar ao grupo dos espertos e atrair essa multidão que dorme para um movimento de mudança. E aí entender que esse é um processo, e é uma característica atual. Vou até citar a obra de um indivíduo que é professor da Universidade de Harvard e foi assessor do governo Bill Clinton e fez um livro chamado The Future of the Power, que é o futuro do poder. E a tese central desse livro é o seguinte: no passado havia sempre transição. O poder estava entre franceses, depois holandeses, espanhóis, portugueses, ingleses, terminou a Segunda Guerra e Estados Unidos. Ou era de uma empresa tal, foi para outra, ou era da IBM, foi para a Microsoft. A transição do poder sempre aconteceu ao longo da história humana. Só que com o advento das tecnologias, começou a haver uma coisa nova: difusão do poder. É uma espécie de empoderamento. Só que o que a gente está vendo hoje em dia? Quando você dá poder a pessoas que não têm consciência, o que a gente está vendo na internet? Tanto tem um movimento como esse que a gente está fazendo agora, um chamamento para a consciência, para busca e construção de valores, como tem da estupidez generalizada. Eu considero, inclusive, professor, o YouTube eu considero o YouTube um eletroencefalograma do planeta. Coloca assim um vídeo meu e da senhora e de outros pensadores de Karnal, de Cortella, tal, e coloca quantas pessoas assistem. Aí coloca uma pessoa que esteja agora fazendo piada na internet, quantas pessoas estão assistindo. Como as pessoas querem o prazer, mas não querem
o, aspas, desprazer de construir novos valores, assim, é preciso que o ser humano haja. É preciso, então, que você tenha uma decisão. Às vezes a vida pode até empurrar, mas se você insistir, eu acho que muita gente vai voltar ao final desse isolamento social tão egoísta ou mais do que quando entrou. Mas muitos vão tomar a decisão de agir. Com certeza. Tem uma história que sempre conto, que é a história de Sócrates. Sócrates era tão bom que os seus discípulos um dia perguntaram: será que você, se nós amarrássemos aqui os 30 tiranos de Atenas e você falasse para eles sobre filosofia por várias horas, depois que a gente soltasse seriam 30 filósofos? E Sócrates, com aquela paciência que o caracterizava, ele disse: olha, a minha mãe é parteira, e de fato Fenaretes era parteira. Ela é uma excelente parteira, mas tem uma coisa que ela jamais seria capaz de fazer, que é dar à luz a uma mulher que não estivesse grávida. Então você percebe que nós consideramos que simplesmente uma chacoalhada do coronavírus vai despertar todo mundo, vai despertar quem está grávido. E a gravidez é uma responsabilidade individual de cada um. Esse despertar, essa individualidade, essa vida interior, que é o drama da quarentena, porque você percebe que as pessoas usam as circunstâncias para fugirem de si mesmas. E a quarentena obrigou a estarem um pouco consigo mesmas. Isso dá um medo muito grande, porque podem encontrar aí dentro frustração, podem encontrar aí falta de sonhos. Eu costumo brincar que isso é o fenômeno do gato trancado no armário. Quando você está se arrumando, você tem gato? Eu tenho um monte, adoro gato. Você está se arrumando, o gato pimba, se enfia no armário. Aí você sai e tranca ele lá dentro. Daqui a pouco ele está batendo, arranhando, miando, gritando. Eu sinto que como se tivesse alguma coisa trancada dentro de nós, feito gato no armário, querendo deixar suas marcas ao mundo, querendo dar o recado, querendo dizer a que veio, como diz lá o Dhammapada budista, mais do que 1000 palavras sem sentido, vale uma que traz consolo a quem a ouve. Nós já dissemos essa palavra? Marco Aurélio dizia que a morte de um único ser humano me empobrece, que significa um universo ímpar e irrepetível com o qual eu deixei de travar contato. Então, cada um de nós não veio aqui à toa, tem algo a compor com a sinfonia do mundo. Será um pouco menos harmoniosa, um pouco menos bela, se nós não dissermos a que viemos. Isso seria a realização da individualidade de cada um, a realização da consciência humana, que é um grande valor. E essa é uma história muito interessante, Sandro, que a gente costuma comentar em filosofia, que é a cruz da consciência animal e da consciência humana. Consciência animal, imagina que houvesse um cachorro em cima de uma cadeira. Como é que faz para tirar cachorro de cadeira? Ou você oferece alguma coisa que ele deseje, ou então pega o chinelo e ameaça, ou seja, é medo e desejo, dor ou prazer. O ratinho no labirinto ou é queijo, ou você dá um choquinho nele. É horroroso, mas é assim que faz. Agora você pega o ser humano, a maioria da humanidade. Por que levanta da cama de manhã? Por causa do medo de perder o emprego, da bronca do patrão, ou o desejo do cheirinho do café da manhã que vem da cozinha, né? Que nem no desenho animado, que o ratinho vai flutuando atrás do cheirinho. Ou seja, medo, desejo, medo, desejo. Você percebe que quando o ser humano é movimentado só por esses móveis externos, isso é facilmente manipulável? Porque se você só se movimenta por medo e desejo, se eu tenho o que você quer, ou eu tenho o que você teme, eu faço gato sapato de você. Não é à toa que Sócrates dizia que um homem bem intencionado, por muito bem intencionado que seja, é manipulável. Um verdadeiro filósofo, não. Exatamente porque ele sabe onde quer chegar. E aí existe a linha vertical, que é a consciência humana, que ela não age nem por medo, nem por desejo, nem por dor, nem por prazer, mas por dever. Dever não entendido como obrigação, mas dever compreendido como a satisfação de coincidir consigo mesmo. O que a natureza espera de um ser humano? Eu tenho que tomar uma decisão agora. O que a natureza espera de um ser humano? Espera que haja com valores, com sabedoria. Tá bom, eu faço isso. E faço com uma única intenção, de coincidir comigo mesmo, de deixar uma pegada humana no mundo, de corresponder àquilo que a natureza espera de um ser humano. Se você me oferece, olha, se você não fizer isso, eu te dou um prêmio. O que pode ser mais valioso do que a minha natureza humana? Ah, se você fizer isso, eu te bato. Olha, perder a minha natureza humana vai doer muito mais. Então, nem por medo, nem por desejo, nem por dor, nem por prazer, ninguém me tira daqui. Porque eu me satisfaço em ser aquilo que sou, em corresponder àquilo que a natureza espera de mim. A natureza espera que uma planta faça trocas gasosas, faça fotossíntese e seja a base da cadeia alimentar. As plantas presentes
fazem o que se espera delas. Ela espera que os animais exerçam instinto de sobrevivência, instinto de perpetuação da espécie, os animais presente, e cumprem aquilo que se espera deles. A natureza espera do ser humano que agregue valores ao mundo, que qualifique o ser humano para ser um multiplicador, para que trabalhe a favor dela, a favor da vida. Qual é o ser humano que está dizendo presente? Você percebe que essa questão da identidade humana, da natureza humana, é a formação do indivíduo do ponto de vista da filosofia. Eu sei que a psicologia tem lá os seus conceitos também, que eu acredito complementares, mas isso é fundamental, compreender o que é um ser humano, porque cada ser se realiza sendo aquilo que é. Não existe realização maior para um ser humano do que corresponder à sua própria natureza. E você vai ver esses conceitos, por exemplo, no budismo, que é o caminho do meio, na tradição indiana, a reta ação, na tradição de Confúcio, corresponder aos decretos do céu, ouvir os decretos do céu, que consiste sempre nisso. Nada realiza mais o homem e aporta mais à natureza do que fazer aquilo que te corresponde no esquema das coisas. Tá? Então é muito interessante, não sei se você já ouviu falar de um livro chamado A Vida de Apolônio de Tiana, de Flávio Filósofo. É um livro maravilhoso. Apolônio de Tiana foi um grande reformador religioso do início da era cristã. E se diz que ele entra num templo egípcio, já na época da decadência do Egito, no helenismo, e eles estavam fazendo no altar um sacrifício de um animal, um sacrifício de sangue. E diz que ele entra aos berros dentro desse templo, dizendo: abstende-vos de lavares os vossos altares em sangue. A única coisa que é desejável aos deuses, era uma cultura politeísta, né? A única coisa que é desejável aos deuses é o sacrifício do teu eu animal em altares da sabedoria. Isso você percebe a riqueza de uma coisa desse tipo, porque a natureza precisa que a gente faça naves voadoras. Ela já fez, tem um monte de cometa, um monte de planeta, tudo voando aí. Ela precisa que a gente faça naves que voam à velocidade da luz. Ela fez a velocidade da luz. Ela precisa que a gente faça a nós mesmos, porque isso ela não pode fazer sozinha, por causa de uma lei chamada livre-arbítrio. Então, a única coisa que ela não pode fazer por si só e que precisa de nós é que nós construamos a nós mesmos, que tenhamos uma natureza humana plena, porque o resto ela faz sozinha. Aliás, eu estou com um planejamento aí que eu convido você a participar, que é fazer um abaixo-assinado para revogar a lei do livre-arbítrio, porque isso está dando muito rebocado. Então, todas as ideias de todas essas culturas é que quando o ser humano busca o seu reino, a sua condição humana, em primeiro lugar, tudo mais será dado por acréscimo. Aí você não tem problemas ecológicos, não tem problemas políticos, não tem problemas sociológicos, porque um ser humano, na posse de valores, virtudes, sabedoria, na plenitude da condição humana, que se compromete com ela, que se responsabiliza, é um ser humano que tudo mais ele vai deixar uma pegada humana e vai fazer da forma que o ser humano faz. Portanto, tudo se ajusta. Um dos grandes valores humanos, por exemplo, é a bondade. A bondade, segundo Platão, é aquilo que une, o bem é aquilo que une. A beleza é aquilo que harmoniza. Se você pensa, por exemplo, numa bela melodia, várias notas em diferentes escalas harmoniosas. Um quadro, diversas cores, harmoniosos, produzem um todo harmonioso. A gente pensa que harmonizar é massificar, colocar todo mundo igual. Isso frustra a individualidade de cada um, reduz cada ser humano a meio homem, e ninguém pode ser feliz se é metade de si próprio. Então, cada um, ao realizar a sua identidade, encontra o seu papel no mundo, harmoniza. E, logicamente, que o nosso papel sendo ocupado, acaba esse vácuo, porque a grande extinção que nós temos no mundo é de seres humanos, na plenitude da condição humana. Concordo plenamente com Diógenes. Só não pego a lamparina porque Brasília não tem uma praça central para não pegar. Eu tinha passado de louco andando com a lamparina aí em Brasília, eu não ia pegar bem, né? É interessante quando a senhora fala isso, de cumprir o seu lugar, né? Acontece, por exemplo, quando você tem algum tipo de destaque social, uma coisa que eu faço muito para me, digamos assim, me acalmar diante do que está acontecendo na vida é o seguinte: eu acolho o carinho das pessoas quando elas me veem como uma pessoa especial, mas eu não me identifico com esse lugar, né? Porque eu acho que é uma coisa para manter um mínimo de noção de realidade, porque senão você começa a acreditar no personagem e aí perde tudo. Com certeza.
Mas uma coisa É que a as pessoas inflação perguntam... do ego de Jung, né? É, a inflação do ego. Aí a pessoa pergunta assim, qual foi a grande chave? Pessoal, qual é a grande chave? Assim, a grande chave foi quando eu parei de querer ser o que os outros diziam que eu tinha que ser e paguei o preço por ser quem eu sou. E no começo eu não gostava de ser quem eu sou, porque eu queria ser o que os outros queriam, só que eu não conseguia. Eu tentava, me achava mais ridículo do que ser eu mesmo. Então eu preferi ser o ridículo de ser Rossandro, como Rossandro é, do que tentar ser João, numa versão Rossandro, entendeu? E foi quando finalmente eu comecei a sentir sentido, me apaziguar, e as coisas começaram a funcionar na vida. E aí quando a gente pensa nos valores, os valores eles nos dão uma condição, já que eles também nos diferenciam do reino animal, porque a gente pode reunir... A gente quando vê, por exemplo, famílias de gorilas e macacos que não contam uns dos outros, parece muito com seres humanos, famílias humanas. Mas a gente jamais colocaria um monte de gorilas e macacos para ver uma live dessas juntos, sentados, conversando em casa, cada um assistindo. Não teria como, porque esse pacto parte de valores que a gente comunga juntos. E, sobretudo, de cuidar. Né? Engraçado, você não deve conhecer a história da Margaret Mead, que é uma antropóloga cultural, em que um aluno perguntou para ela qual é o primeiro sinal de civilização na cultura. E ele esperou que ela dissesse assim, uma panela de barro, uma flecha. Ela disse, não, um fêmur curado, um osso que demora para ser curado, porque só alguém que foi cuidado por outro é que teve um fêmur curado. Porque uma pessoa com um fêmur quebrado não conseguiria chegar até a água, não conseguiria chegar até uma panela para comer ou qualquer coisa. Ela teria que alguém que, além de mantê-la salva dos animais, do perigo, e criar uma fogueira e colocar dentro de uma caverna para protegê-la, tinha que alimentar e dar comida. Então, digamos que a gente identifica aí, quando um ser humano se desloca do seu ego para servir outro ser humano, começa a construção do valor. Isso é muito interessante. E aí, claro, aí eu posso, que aí a racionalização, ela vai querer criar o seguinte, não, mas meu valor é melhor que o seu, a minha cultura é melhor que a sua, a minha religião é melhor que a sua, e aí o valor, em vez de ser usado para nos unir, vai ser usado para nos afastar e nos atacar. Né? A guerra, que querem dizer do mundo ocidental com o mundo muçulmano, né? Essa questão geopolítica que vai ficar como rescaldo agora do final da pandemia entre China e Estados Unidos. E aí quando você pensa nesse processo de cuide de alguém como um grande valor humano e que realmente preenche, aí volta para o que o psiquiatra lhe falou, que as pesquisas referendam, como fazer o bem é um remédio assim, efetivo, muito profundo, porque dá sentido, tira esse vazio. Você pega, por exemplo, a parábola do bom samaritano, né? Então, é aquela bem provocativa. Jesus, ele era muito provocativo. Ele tinha essa condição de... Então, você pega os personagens presentes na história. Doutor da lei, que pelo título deveria conhecer muito bem a lei, ou seja, era um catedrático do Harvard da época, sem nenhum princípio de prática. Então, ele era um doutor da lei. E vai perguntar quem era o meu próximo, porque para ele tinha que ser alguém que tem minha cultura, minha fé, minha crença e minhas práticas. Então, esse é o próximo. E aí, em vez de dar aquela resposta de pronto, muito socraticamente, ele conta uma história, né? Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e aí ele não disse caminhava, andava, descia, porque Jerusalém representava os princípios dos valores morais, e Jericó é isso, o mercado, a coisa, o negócio. Então ele desce, e por isso fica vulnerável aos abutres morais do caminho. Né? Então essa é a simbologia que a gente consegue ver, tem muita coisa, mas que dá para ver por agora. E aí, claro, ele é assaltado. Aí passa três personagens. O doutor da lei pergunta a Jesus, Jesus vai contar essa história. Aí primeiro passa o sacerdote. Quem é o sacerdote? Que conhece a lei, porque ele fala dele, ele é que prega no templo. Só que ele estava apressado, talvez, né? E o homem caído, também por ser uma pessoa que ele não podia tocar, porque o sacerdote não podia tocar no corpo morto, ele não quis nem conferir se era o fato ou não, passou direto. Na sequência, o levita, aquela tribo que ficou sem terra porque ficou com o templo, que cuidava... Era uma espécie de coroinha do sacerdote lá que passou. Né? Então, ele pode ter pensado, não, eu tenho que ir para o templo, o levita vem atrás, ele faz isso aqui. Ele também passa e ignora. E vem o samaritano, que faz essa coisa do curar o fêmur. Né? Ele vai lá, ele tem um alvo, mas esse negócio que ele tem que fazer, ele certamente estava indo para algum negócio, ele não pode interromper o valor. O valor que faz com que ele pare e socorra, leva o cara para a estribaria, mas ele também não fica, como muita gente acha, que ao tentar ajudar, tem que afundar junto com o outro. Ele continua depois da jornada dele. Ele para, o valor faz com que ele pare, acolha, socorra e continue para o outro alvo dele. Certamente, se tivesse outra pessoa, ele pararia.
E quando Jesus pergunta para o cara quem é o próximo nessa situação, a gente sente que, para quem achando que gosta muito de linguística, vai ver muito essa análise assim, porque ele não diz o óbvio, o samaritano, porque era um grupo étnico que eles rejeitavam, tinha um profundo asco, né? Eles achavam sem valor no mundo judeu naquela época. Eles, aquele que foi movido de compaixão. Ou seja, primeiro, a compaixão como um valor que tem que movimentar-se, não adianta sentir sem se expressar, não adianta concretizar ele, né, o valor. Mas ao não dizer o samaritano, ele nega pronunciar a palavra e referenciar a própria pessoa. Ele deve ter dito, não está lá não, mas eu acho que ele deve ter dito assim, sabe, professora? Foi esse aí, né, que foi movido de compaixão, tipo assim, com muita raiva, porque nem dizer o nome samaritano ele disse. Mas a gente vai entender que valores que me movem para interromper meus objetivos em prol de cuidar do outro. E quando todos entendem esse processo e se encadeiam nessa orquestração, cada um cumprindo o seu papel, é exatamente o que o senhor falou. Não teria violência, morte, agressão, guerra, porque a gente simplesmente sentiria, inclusive, que é como atribuído a Santo Agostinho, né? Se o homem soubesse como é bom, seria bom por egoísmo. Como as pessoas ainda não se deram ao luxo de sentir o prazer de dar prazer ao outro, mas não é o prazer físico orgástico, é de tornar a vida do outro melhor. E como isso digamos assim, embriaga no bom sentido da alma, né? Saborear a condição humana, eu diria, né? É que nem chocolate quando chegou na Europa. Ninguém queria provar aquilo. Depois que provaram, foi essa perdição generalizada até os nossos dias. Nada mais aliciador do que chocolate. Mas é interessante perceber tudo isso. Existe dentro da tradição tibetana, Rossandro, uma ideia de que o maior mal do mundo é a heresia da separatividade. A heresia da separatividade, que nada mais é do que o nosso egoísmo, consiste em achar que o mal do outro, de alguma maneira, pode me beneficiar. Daí nasce o egoísmo, a violência, a manipulação, tudo que você possa imaginar. Tudo, né? E existe um exemplo que é muito interessante, que diz que imagine que você esteja na beira da praia e você faça um suco na areia com o dedo. Depois você faz outro suco. Aí você pensa, são 2 sucos, mas um é areia, o outro é areia, o intervalo entre eles é areia também, momentaneamente diferenciado. Uma hora bate um vento e tudo volta à sua forma unitária. Também na Índia existe um exemplo que eu acho muito bonito, que é o Sutratma, o fio, que diz que nós somos contas de colar que estão, de repente, procurando a sua essência. Quando encontra um pontinho luminoso dentro delas. No momento adiante, vão perceber que aquele pontinho luminoso é um ponto de um fio de prata que passa por dentro de todas as correntes, de todas as contas desse colar. Ou seja, que em essência somos um. Portanto, que não reconhecer a necessidade de trabalhar para o outro é como se a minha mão quisesse o mal do meu pé. Se ele gangrena, mata o corpo todo, inclusive ela mesma. Uma célula cancerosa que atenta contra o bem do corpo, em última instância ela é suicida, porque o corpo morre e ela vai junto. Essa ideia da unidade, que segundo Platão, isso é o bem é aquilo que une, também tem uma outra característica muito interessante, que falei ainda há pouco sobre ela, que caracteriza o ideal humano. O ideal humano é um só. As pessoas vêm me perguntar, eu ainda não achei o meu ideal. Você é ser humano? É. O seu ideal é chegar à plenitude da condição humana. Você estabelece os meios, quais as ferramentas que você vai usar, quais os caminhos, mas não pense que existe um ideal para cada ser humano. Se todos nós vislumbrássemos que a nossa missão é chegar à plenitude da condição humana, todo mundo caminharia numa mesma direção e não haveria tantos choques. Isso é fundamental. Dentro da filosofia, uma outra coisa que a gente considera também como fundamental é o espírito de aprendiz, o ânimo de aprendiz. Considerar que a vida é pedagógica e que viemos aqui para aprender a ser humano. Então, esse ânimo de aprendiz faz com que todas as coisas da vida tenham voz. E você vai passando e simbolicamente lendo a vida. O Bardo Todol tibetano, o livro tibetano dos mortos, tem uma passagem dessa tradição que diz que a vida é pedagógica e que quando o homem arrasta uma bola de ferro atada ao seu tornozelo, que não lhe permite dar nem mais um passo, ele escolheu morrer. A vida só executa. Que não há mais possibilidade de vida quando não há mais possibilidade de aprendizado. Então imagine você a seguinte situação, que houvesse um náufrago em alto mar. E um pouco adiante uma ilha, terra firme, que poderia salvá-lo.
Nessa ilha existe fortemente atada uma corda, que a outra ponta da corda está perto dele. Ele já não está à mercê das marés, ele já não é um joguete na mão das marés. Se ele segura essa ponta dessa corda e vai lentamente puxando, sem pressa e sem pausa, ele a cada dia está um pouco mais próximo de terra firme, do seu destino. A gente costuma dizer que essa ilha, essa terra firme, é a sabedoria plena da condição humana, que é um ideal, distante que seja, mas é um ideal. E essa corda que nos ata e nos vai, enquanto vamos cada vez mais tracionando, cada dia um pouco mais próximo, é o amor à terra firme, é o amor à sabedoria, que é a etimologia da palavra filosofia. Se eu não solto essa corda, eu tenho uma relação com a terra firme, ainda que distante. E cada vez que eu traciono, eu estou um pouco mais próximo. Aí você entra numa coisa que para a mitologia grega era chamada de tempo real. Não sei se você já ouviu falar disso. Os deuses do Olimpo começavam com Caos. Depois Urano, que era o céu estrelado, era aquele conjunto de potencialidades. Depois entrava em Cronos, o tempo. Depois entrava em Zeus, que era a eternidade, do alto do Olimpo. E limbus volans, aquele que emergiu do limbo, ou seja, é o ápice da consciência humana. Quando eu exponho isso para os meus alunos, eu geralmente pergunto para eles, onde vocês acham que a gente está? Ah, estamos em Cronos, claro. E se eu te disser que às vezes a gente não chegou nem em Uranus, não viu nem os nossos potenciais, está lá no caos primitivo. Sabe por quê? Porque tempo real é medido por passos dados em direção à plenitude da condição humana. Se você vê hoje uma pessoa que está estacionada com um monte de vícios, de alienações, você volta a encontrá-la daqui a 10 anos e ela está estacionada nos mesmos vícios e alienações, não existiu tempo real para essa pessoa. Ela não pisou em Cronos. Maia continuou tempo de relógio, tempo ilusório, mas o tempo real não existiu, ela não pisou em Cronos. E a superação do tempo real que leva à plenitude da condição humana. Mas só o fato de já estar caminhando para ela já tem plenitude em si. Plenitude não está só na chegada, mas em cada passo na direção correta. Costumo dar um exemplo. Imagine que você não gosta do sol. Você fechou suas portas e janelas, não suporta o sol. Um dia você resolveu fazer as pazes com o sol, abriu portas e janelas. Nas duas situações, você está a uma distância X do sol, a mesma. Mas só o fato de você abrir portas e janelas, ele já te ilumina onde você está. Só o fato de você se colocar em contato, se comprometer com valores humanos, ainda que a plenitude deles esteja distante, esse contato e essa disposição já não te permite ser a mesma coisa no dia de hoje. Você já não vive no escuro, você já tem luz, você já tem calor. Só pela disposição de se colocar em contato. A chegada, que é distante e um pouco idealizada, deve ser maravilhosa, mas cada passo nessa direção é igualmente maravilhoso, porque você deixou um rastro de ser humano no mundo, fez diferença, agregou valor. Cícero, o grande orador romano, ele costumava dizer, e eu amo essa frase, ele dizia, certifica-te de que és fator de soma na vida das pessoas de que participas, de cuja vida participas. Imagina isso, você olhar para trás e dizer, todas as pessoas que conviveram comigo foram um pouquinho melhores do que seriam se não tivessem me encontrado. Imagina o contrário, eu fui fator de subtração, eu cortei as asas de todo mundo. Todo mundo teria voado mais alto se não tivesse me conhecido. Isso, para mim, é um simbolismo de céu e inferno, honestamente. Verdade. Eu percebo quanto a gente... Tem pessoas que você joga a corda para ela chegar na terra firme, você joga a boia, você manda uma lancha, mas ela quer ser levada. Né? Eu lembrei... Isso é verdade. Não é? Eu lembrei que uma vez eu atendi um paciente, que ele era endocrinologista, e ele chegou muito revoltado no consultório, nesse dia particularmente, e disse, eu vou mudar de especialidade médica, eu não aguento mais, eu não quero mais ser endocrinologista. Eu disse, por quê? O que aconteceu? Meus pacientes não querem mais emagrecer, Rossandro. Não, eles querem ser emagrecidos. Eles querem continuar comendo as mesmas coisas, tendo o mesmo comportamento, e que eu passe uma droga que os emagreça. Então, a gente tem... Aí a gente volta para aquele início da nossa conversa, né, professora? Como as pessoas estão terceirizando até a relação com o sagrado, com Deus. Assim, alguém, sabe? E você pode rezar por mim?
Né? Será que você pode rezar por mim? Nem o esforço de pedir socorro assim, a própria divindade vindo dela mesma, né? Então, esse movimento, achei muito bonita essas imagens que você colocou aí, essa imagem do sol, né? Basta, e a gente sabe que, por mais densa que seja a noite, basta um pequeno fósforo aceso que você dissipa já a escuridão. Mas tem que insistir para colocar numa vela, no candeeiro, e, sabe? Esse é um processo que é seu. E realmente é muito bonito, porque, de fato, e aí a psicologia fala muito dessa ideia, quando você cria meta achando que felicidade é um lugar para se chegar e não percurso, você fica, de fato, preso à Maia, à grande ilusão da matéria. Porque eu digo, não, a meta agora é o iPhone 12, a meta agora é o carro X, não sei o que lá, a meta agora, sabe, é o apartamento por tantos metros, e você passa a vida em consciência de sono, preso, no que você não estava falando, aí o indivíduo está lá, você volta 10 anos depois, é o mesmo discurso, as mesmas buscas, o que mudou foi a oferta dos produtos, mas a vontade de não se mover continua lá. E claro que a gente tem que entender que despertar a consciência em busca da virtude inclui, em muito momento, que eu lembro muito do AA nessa hora, professor, quando eu falo isso, é que quando eu encontro essa fresta de sol e quero seguir, eu preciso abandonar os que querem permanecer no escuro. Não é abandonar... o que pode fazer por eles. Porque, inclusive, você inspira o outro. Porque se você ficar lá, não é prova de amor ficar com quem quer naufragar e não quer pegar a corda, isso não é prova de amor. Não. Quando você se movimenta, você inspira o outro. Só que, às vezes, você perder esse status quo, essa zona de conforto coletiva, esse lugar de aceitação, não é todo mundo que tem coragem de fazer isso. Não é todo mundo que tem coragem de passar por esse momento de deserto, de profundo estranhamento, de desconstrução, para o que, por exemplo, um teórico da psicologia, que é o Frederick Perls, vai chamar de ser uma pessoa regulada externamente para ser uma pessoa autoapoiada e autorregulada. Esse momento aí, esse ato entre a criatura antiga que dormia e a que acordou e que tem que caminhar, tem um hiato aí, um percurso que é de deserto, de angústia, que muita gente, quando coloca os pés nas primeiras dunas, prefere voltar a dormir. Porque ela vai ter que abrir mão de muitas coisas. Eu vou ter que deixar para trás, não é no sentido de um abandono moral e não cumprir uma responsabilidade. É de entender que esse percurso que eu vou fazer, de me descobrir, de me encontrar, de pagar o preço, como diz Caetano Veloso, cada um sabendo a delícia de ser, a dor e a delícia de ser quem é, pagar esse preço, né? E ao mesmo tempo entender que esse preço pago, que é doloroso muitas vezes, que só cada um de nós sabe quando resolveu assumir um protagonismo na existência, na própria existência, não é socialmente falando, na própria existência, cada um de nós sabe quantas noites sozinho chorando no quarto achou que não tinha sentido, será que eu estou fazendo a coisa certa? Mas algo mais forte dizia, é isso mesmo, insista. E você insistir, continuar e persistir, conseguir, e depois perceber que esse percurso fez com que você passasse. Quando a gente faz isso, aí sim a gente tem uma sensação, com leveza, não é nem com ego, de que soma nas vidas que passam pela nossa. A gente sente isso. Às vezes as pessoas não precisam declarar, né? E soma, inclusive, porque quando a gente chega nesse determinado estágio, não é um percurso em que há uma subida do ponto de vista de se achar superior e hierarquicamente as pessoas e olhar com desdém, com desprezo para quem não pegou na ponta da corda. Não, é um senso profundo de tentar voltar lá e empurrar a corda. Pega, o caminho é esse, não tem nada tão mágico como você está imaginando. Não queira que outra pessoa faça isso. Eu vim aqui só para te dizer, sabe o mito da caverna? Eu vim aqui para dizer, olha, tá lá fora, vamos lá, vem para cá, pega comigo, vem subindo. E a gente tem a sensação, então, que todos os que chegam nesse lugar alto, eles têm um profundo desejo de voltar para acordar os outros, né? É aquele profundo desejo de quem despertou da Matrix, vir para a Matrix e dizer assim, gente, vamos despertar. Você não tem noção de que, por maior que seja o seu medo, sua angústia, do preço que você possa imaginar que vai pagar para despertar, nunca esse preço é maior do que continuar onde você está. Nunca. A dor da mudança nunca é maior do que a dor de estacionar a própria vida e sabotar a própria existência. Ou seja, todo investimento... A gente não tem nem como dimensionar
porque a maior parte disso é completamente invisível para nós, todo o investimento que é feito pelo universo para a gente estar aqui e ser quem somos. A gente não tem como dimensionar tudo que foi feito, todas as questões e coincidências, e para que finalmente você chegasse a acontecer como ser humano, e sabotar esse investimento inteiro em você é lamentável, né? E aí você fica assim, quando você tem um mínimozinho de lucidez, você fala assim, eu preciso contar para a galera, para poder todo mundo acordar. Eu preciso, nem que de vez em quando eu tenho que estapear alguém que eu perca a paciência. É humano, a gente, né? Faz assim, chacoalha para ver se a pessoa acorda, mas às vezes também entender, inclusive, respeitar o tempo do outro. Às vezes doloroso isso, né? É interessante que você vê que na história sempre foi assim. Quem soube viver sempre gostou muito de ensinar. E a gente está falando aqui de pessoas que souberam viver e ensinaram, algumas delas que viveram há 2 milênios. Mas Sim. ainda hoje são uma referência tremenda. Em relação a essa questão do que podemos fazer por aqueles que amamos, tem 2 coisas que eu gosto muito, Rossandro. Uma é uma afirmação platônica que ele diz que a melhor coisa que podemos fazer por aqueles que amamos é crescer como seres humanos. E só assim Sim. podemos garantir alguma coisa para eles. E outra coisa que eu costumo dizer também para os pais que vêm conversar comigo que podem fazer pelos seus filhos, alguns estranham um pouco essa afirmação, mas para mim é muito dotada de sentido. Eu digo, olha, a melhor coisa a dizer para um filho, para qualquer um que você pretenda ajudar é: para subir, conte comigo, para descer, desça sozinho. Conte comigo sempre para subir, para descer, desça sozinho. Existe um escritor atual, um escritor de romances históricos americano, que eu tenho uma grande admiração pela obra dele. Aliás, você adoraria esse livro dele, se chama A Guerra da Arte. Ele diz o seguinte, que existe um acordo tácito em prol da mediocridade. E quando alguém reage, é tido como traidor. É como aquele dia que a gente foi para o colégio e tirou nota na prova e os meninos queriam bater em você na porta. Se todo mundo tirasse 0, a culpa era do professor. Como você tirou nota, você expôs o grupo todo. Então, existe um acordo tácito para permanecermos todos na lama juntos. Se alguém reage, é um traidor, que expõe o grupo como um todo. Portanto, a jornada de crescer, de construir a si próprio, exige, em primeiro lugar, um certo controle da carência. Como dizia Confúcio, uma vez um discípulo chegou para ele e falou: mestre, um homem que toda a cidade o ama, o que o senhor diria dele? Nada. Um homem que toda a cidade odeia, o que o senhor diria dele? Nada. Então, o que o senhor pode dizer de um homem? Que condições lhe permitiriam dizer alguma coisa? Se todos os bons gostassem dele e todos os inertes, acomodados, não gostassem. Entende? O problema é que nós temos uma carência afetiva de querermos ser queridos por todos. Então, uma pessoa que está acomodada, que não quer reagir, que não quer tomar as rédeas da sua vida, a gente quer que esse também nos admire. Aquele que está querendo tirar proveito de todas as circunstâncias da vida com um objetivo eminentemente egoísta, a gente quer que esse goste de nós também. Ou seja, não percebemos que, naturalmente, aqueles que quiserem crescer estão conosco. Quem quiser descer, o afastamento é inevitável. Aliás, a gente aprende isso um pouco com a astronomia, né? O Sol se comunica com todo mundo, vitaliza tudo, mas cada um na sua distância e no seu ritmo. Cada um na sua distância e no seu ritmo dá para harmonizar com tudo. Mas não querer que todos estejam grudados em nós, porque efetivamente não vai dar. Tá? Mas tudo isso, para mim, é um processo de firmar a identidade, de construção de si próprio. E nesse sentido, eu tenho certeza que o seu trabalho, o meu trabalho, o trabalho de Nova Acrópole, caminham numa mesma direção. Agora nós temos que conversar com o nosso pessoal, porque já estamos com um horário bem avançado. Podemos ver umas perguntas? Vamos sim, vai ser um prazer, professora. Vamos lá? Equipe de apoio, perguntas. E aí, quais são? Gostaria de ouvir dos dois como os valores estão presentes nesse isolamento social. Trará consequência? Quais possivelmente poderemos intuir ou prever? Você quer responder primeiro? Você ouviu a pergunta, Rossandro? Ouvi, professor. Eu acho que quando a senhora falou daquele exemplo da mãe de Sócrates, né, que ele nunca fez parte de mulher que não estava grávida, se alguém não já estava gestando uma transformação dentro de si,
não acredito que esse isolamento vai criar um efeito mágico. Talvez até inicie algum processo que, se não for continuado depois... eu vou falar de uma coisa interessante que eu recebia, esses prints de conversa de WhatsApp que as pessoas fazem, né? Uma mulher colocou assim: amiga, pelo amor de Deus, eu quero que o shopping abra, que o comércio volte, eu não vejo a hora de voltar. E a outra respondeu: amiga, faz isso não, aproveita esse momento para te conhecer, para aprofundar uma percepção sobre você. Eu já me conheci, me odiei, eu quero ir para o shopping. Então tem gente que vai continuar assim, né? Mas quem já vinha fazendo uma gestão... quando eu fiz uma live sobre casamentos, tá, professor? Então, assim, tem casais que já tinham um certo prazer de estar juntos, estão tendo uma rusguinha ou outra, a pia hoje é sua, fica com o menino um pouquinho, mas no fundo eles estão muito felizes de estarem vivendo isso juntos. Diz assim: poxa, eu não queria ninguém para estar vendo isso que não fosse com você, sabe? Tem casais que estão assim, tem algumas rusgas, umas mágoas, umas decepções, umas projeções, e que estão tendo que lidar com isso para resolver ou para piorar. E tem uns que já estava tudo acabado e que a pandemia veio apenas dar o diagnóstico final. Então, como cada um vai viver essa experiência, como cada um já estava vivendo o mundo antes. Nenhum efeito mágico está acontecendo por essa pandemia. Alguns vão poder aproveitar melhor e outros vão voltar completamente sem nenhum acréscimo. Eu acrescentaria a isso, Rossandro, o exemplo da escada. Escada é sempre o objeto mais eficaz para levar uma pessoa de um patamar para outro, tanto no físico quanto no metafísico. Nós esgotamos um patamar de experiência, mas como somos comodistas, queríamos ficar aqui eternamente. A vida vem e coloca uma parede na frente. As pessoas se batem, e às vezes isso gera contradições, gera ódio, gera revoltas. Aí alguém tem a ideia de olhar para cima. Opa, é lá em cima, e vem para cá. Aqueles que estavam grávidos. Sim. E essa situação que eu acredito é esse. Não que a gente vá aprender tanto com isso, porque agora vamos querer ficar eternamente aqui. Daqui a pouco vai surgir outra parede, né? O processo humano, infelizmente, é assim. Mas esses que nesse momento sobem esse degrau, aqueles que estão grávidos, podem lá de cima dizer: é aqui, não é para um lado nem para o outro, é para cima a saída. Porque sempre foi assim. A saída nunca foi nem para um lado nem para o outro, foi para cima. Esses que subirem são esperança, por poucos que sejam. Porque, na verdade, a natureza não trabalha com quantitativo, trabalha com qualitativo. O único ser humano desperto é a esperança para toda a humanidade. Como você mesmo falou, a história foi movida por homens despertos, por homens conscientes. Os homens despertos escrevem a história. Os adormecidos normalmente nem a leem. Então, o que eu percebo é, vamos ter alguns. E esses alguns vão poder começar a elevar a voz e tentar chamar a atenção das pessoas para uma outra saída, que não é nem para um lado nem para o outro, é para cima. É verdade. Perfeito, professora. Mais perguntas, pessoal da equipe? Vejo pessoas de terceira idade agindo piores que jovens. Por exemplo, o culto à juventude eterna, como isso não existe, ficam frustradas. Qual a condição de uma pessoa dessa em educar alguém? Ô, Sandro, fica você com essa batata quente. É a clássica ideia de que maturidade não tem a ver com idade. Maturidade é uma escolha, uma responsabilidade por aprender com a vida essa grande escola da existência, suportar as lições, comemorar e agradecer, mesmo quando elas sejam dolorosas. Só que o que a gente vive hoje é uma inversão, essa culto à juventude, porque do ponto de vista consumista é muito importante, porque é uma geração que é uma certa idade em que você está vulnerável na ideia de se afirmar para o grupo e não para si mesmo. Então, você precisa ter os símbolos do grupo, então você compra mais. Então, eu quero que todo mundo fique eternamente jovem, né? Todo mundo, forever young, I want to be. Para sempre jovens vamos ser. É o que a música diz, ou seja, aquele desejo. Então, no passado, nós tínhamos meninas que queriam amadurecer e se parecer com as mães, e hoje nós temos mães que querem parecer com as filhas adolescentes. E esse movimento contrário mostra como se fosse uma regressão, sabe? A curiosa história de Benjamin Button, só que você vai voltando para o infantilismo, em vez de avançar para a maturidade. E claro, se tem uma coisa que compensa o declínio natural físico da gente, que é inexorável para todo mundo, é a maturidade. Sinceramente,
eu não troco meus quase 50 anos pelos meus 18 de jeito nenhum, porque eu acho que não é nem que o que eu tinha que aprender com 18 era aquilo mesmo, o que eu preciso aprender agora é isso, e voltar não representa nenhum ganho para mim, né? Perder, digamos assim, esse capítulo da vida tentando ficar o tempo inteiro estacionado é de uma pobreza muito grande, é realmente não querer subir o degrau da maturidade, que é um degrau que cada um de nós, porque a gente estava falando do degrau que você estava falando antes, de uma percepção coletiva, né? Mas nós temos as nossas escadas pessoais para subir. Querer ficar estacionado aí é de uma pobreza muito grande. Bem interessante. Eu gosto muito de estudar alquimia medieval. Aliás, Carl Jung, que eu admiro muito, ele trabalhava muito com essa chave também. E os processos alquímicos, que eram um processo de transmutação humana, né? O chumbo ao ouro é, na verdade, uma metáfora do chumbo da ignorância ao ouro da sabedoria. Eles tinham um caminho, que era a obra em negro, nigredo, que era mergulhar nos porões da sua consciência e ver todos os bichinhos que viviam ali. Aí vem o albedo, a obra em branco, que é você não eliminar, mas domesticar esses bichinhos. Por exemplo, uma teimosia se transforma em determinação, uma tendência passional, uma tendência entusiasta, enfim, domesticar os bichinhos. Depois você passava para a obra em amarelo, citrinitas, que é a maturidade. A obra em amarelo, os alquimistas diziam, olha, a primavera humana não vem quando a natureza soou a hora, vem quando a consciência se dispõe a conquistá-la. A maturidade humana não é uma questão, citrinitas, não é uma questão de passagem de tempo externo, mas interno. Eles ainda tinham uma frase super cruel, que eu não sei nem se eu devo contar, mas vou te contar e você não espalha. Tá bom. Que eles diziam que muitos seres humanos se comportam feito certos frutos, que passam da fase verde à fase de deterioração, não amadurecem. É verdade. E não escolhem amadurecer. E tem uma etapa, uma subetapa muito interessante aí, Rossandro, que é a cauda pavonis, que é quando se abre dentro do homem a cauda do pavão. Ele percebe toda a potencialidade, também todos os riscos da natureza humana, tudo dentro dele. Existe simplesmente uma diferença. Como ele conhece, ele pode dominar. E aí ele compreende aqueles que não conhecem e, portanto, são dominados. É aquilo que Jung chamava da integração da sombra, né? E, por fim, a obra em vermelho, que é a ascensão da consciência, que é a realização, do ponto de vista psicológico, moral, espiritual. Então, o que mostra essa passagem, essa receita alquímica de crescimento é que todas as estações da vida são extremamente necessárias e compõem para que você chegue ao ouro filosofal. Sem uma das etapas do processo, você não conclui a obra. Como uma viagem, que você a cada parada desce lá, vê tudo que aquela parada oferece, compra o souvenir que você quiser, volta para cá. E vai a cada uma dessas paradas se enriquecendo. De tal maneira que quando chega a conclusão da viagem, você está rico pelas experiências que teve no meio do caminho. Leia, não sei se você conhece um poema belíssimo de um poeta grego chamado Constantinos Cavafis, Ítaca. Ele fala da viagem a Ítaca para você aproveitar tudo no meio do caminho, ir ao porto dos fenícios, comprar mercancias, ir aos egípcios, ter com os sábios, de tal maneira que quando você chegar a Ítaca, você não tem expectativa nenhuma. A Ítaca te deu a viagem. Ou seja, a viagem é preciosa em todos os seus detalhes, não só numa parte dela. Nós achamos que a natureza é causa e que nós somos mais espertos que ela, que a única coisa que vale é a juventude, então vamos eternizar a juventude. A juventude é uma fase tão dolorida e problemática e tão gloriosa também quanto qualquer outra. Verdade. Você ainda está bastante jovem. Aliás, eu não estou acreditando que você esteja fazendo 50 anos. Que você tinha 40. Mas é uma coisa interessante quando a gente chega na frente do espelho, começa a ver uma ruguinha surgindo aqui, outra ali, você percebe que são cicatrizes de uma guerra, bem travada. E você tem um orgulho danado delas. Com certeza. Eu sei a que corresponde. Cada uma dessas cicatrizes de batalha, cada um desses fios de prata, eu sei o que eles me deram. É tão bonito esse processo de sacralização da vida. Mircea Eliade, que é um grande filósofo do século passado, ele dizia que o sagrado é a função de dar sentido. Quando você aceita todas as fases da vida, você a sacraliza como um todo, redime a vida da arbitrariedade, e tudo passa a ser dotado de valor. É verdade.
E é uma pena quando as pessoas acham que reduz-se apenas a uma juventude estética e não sabem como estão perdendo de amadurecer a própria alma, né? Com certeza. Aliás, a ética é a estética da alma, né? Não passa disso, é a mesma lógica. Será que temos tempo para mais perguntas? Como é que está, pessoal? Mais uma? A última, Rossandra. Vamos lá. Embora, pessoal. Em meio a tantas vertentes da espiritualidade, como saber selecionar um caminho saudável, visto que a espiritualidade é essencial? É o caminho que lhe faz bem. Eu lembro agora dos ditados hindus, né? Qualquer caminho é apenas um caminho. O que importa é para onde ele conduz. Talvez a grande dor humana ainda, desse grupo que está na escada lá embaixo, em vez de olhar para cima e subir, dizer o meu caminho é o certo, o meu caminho é o certo, o nós contra eles, que infelizmente empobrece profundamente as relações humanas, olhar para uma meta e entender que não importa por que ponto do sopé da montanha eu comecei a subir, nós vamos todos chegar ao mesmo cume. Querer acreditar que só pelo meu caminho se chega a Deus é a maior prova de infantilismo. E querer por violência trazer todo mundo para esse caminho só nos deu ao lado negativo da Idade Média, né? Que teve muita coisa boa, mas o lado de querer impor uma única verdade. Então, quando a gente olha e percebe se é coerente com o meu propósito agora e com a minha forma de ver a experiência, em algum ponto possa ser que não for mais coerente, eu vou mudar, vou para outra religião, e eu não devo olhar para aquela que eu estou deixando como algo abjeto, a ser negado, não, como algo que me contribuiu até aquele ponto da caminhada, e agora eu pego um outro bonde para continuar nesse processo da ascensão. É interessante, tem uma passagem que diz o seguinte, uma passagem filosófica que diz que só é útil o conhecimento que nos torna melhores, dizia Sócrates. Tem um sábio indiano que é Shankaracharya, o doutor da Vedanta, que ele dizia uma coisa que é até engraçada. O medicamento não surte efeito simplesmente pronunciando o seu nome, mas ingerindo. Você imagina que coisa engraçada, você está com dor de cabeça e fica lá, ácido acetilsalicílico, e não toma o comprimido. Isso é mais ou menos o que a gente faz. A gente gosta das coisas por definição, não porque tenha experimentado e medido em relação ao nosso referencial. Você tem um televisor, você sabe o que é um televisor que funciona bem. Aí ele começou a dar defeito. Você compra um circuito para consertá-lo. Como é que você sabe se esse circuito é bom? Quando você coloca dentro do televisor, ele trabalha melhor quanto a um modelo de um excelente televisor. Como é que você sabe que um ensinamento espiritual, moral, seja ele qual for, te torna melhor? Coloca dentro da tua vida e vê se ele te torna um ser humano mais próximo do teu ideal humano. Se torna um ser humano melhor? É muito curioso a gente teorizar sobre coisas que não ingere, não coloca para dentro e não vê que efeito tem em nós. E por isso é muito importante essa ideia de pegar referências. O próprio Carl Jung tem uma frase que eu acho muito bonita, que quando nós aprendemos dos nossos antepassados, é como se dessemos um sopro de vida a esses nossos antepassados. A vida deles passa a ser dotada de sentido e ter uma utilidade. Ou seja, imagina na história um ser humano que viveu bem. Toma esse ser humano como conselheiro. Como Platão dizia, todos deveriam ter um herói de estimação. Se você toma esse referencial de um ser humano que soube viver bem, esse ensinamento te aproxima desse referencial? Te torna um ser humano que tem condições próximas disso? Ah, não, isso está defasado. Olha, filosofia não é informática que defasa em 10 anos. Um ser humano que teve uma vida exemplar e que soube ensinar a viver é um bom referencial, é um bom conselheiro. Portanto, tudo aquilo que você ingere tem que te aproximar desse referencial. Eu sempre brinco com os meus alunos, só para deixar essa ideia mais clara. Imagina, se o meu televisor tem problema, eu levo num técnico em eletrônica e ele conserta, porque ele sabe o que é um televisor funcionando bem. Agora, se eu trago do Japão uma máquina de fazer sushi, e chega no Brasil, para meu azar, ela dá defeito. Eu largo lá nesse mesmo pessoa que me conserta o meu televisor e digo, conserte, não digo o que aquilo faz quando está funcionando. Você percebe que eu vou enlouquecer o coitado? Com certeza. Essa é a grande dificuldade para a gente ter discernimento. Bom, essa e essa filosofia, essa e essa espiritualidade propõem aperfeiçoar um ser humano. O que é um ser humano que está funcionando bem? Para você saber se isso vai levar nessa direção.
Se a gente não tem noção do que é um ser humano que está funcionando bem, não tem como avaliar o que leva nessa direção ou o que leva na direção contrária. É o pobre coitado do técnico, a máquina de fazer sushi. Isso, quando funciona, faz o quê? Isso, ser humano, quando funciona, faz o quê? Está aqui o referencial. Isso que estão me propondo, leva para lá? Leva, legal. Não leva, estou fora. Ou seja, uma referência de direção ideal humano é fundamental, porque daí você tem uma referência. Um homem que não tem norte, que não tem um oriente, é o quê? Um desnorteado, um desorientado. E o nosso norte, o nosso oriente, é um referencial de um ser humano o mais próximo possível da plenitude da condição humana. Isso para nós é um precioso conselheiro. E aí você vê o que te leva para lá e o que não leva para lá. Como falei para você, os egípcios diziam: meu nome interno está no horizonte. Esse nome interno pode ser simbolizado por alguém que se aproxime muito dessa ideia que você aspira para si próprio. Daí que você vai ver naquela carta de Isaac Newton a Robert Hooke, quando ele diz que enxerguei mais longe no horizonte porque olhei montado nos ombros dos meus antepassados. Constelação familiar trata muito disso, né, professor? Do quanto essa herança reconhecida, dignificada, nos torna maior. Quando você deixa de olhar para um avô, para uma avó, para um pai e para uma mãe, e mira numa celebridade que o máximo que faz é botar uma bola dentro de uma trave e acha que aquele é o modelo para sua existência, isso fala muito da falência de seus propósitos. Com certeza. Isso aí, só isso que você está falando, daria uma outra palestra de mais umas 2 horas. Verdade, verdade. O pessoal já está sugerindo aqui de marcar. Me deixa para o futuro. Honra. Sempre que a senhora quiser, só dizer que eu mudo a agenda e vai ser uma honra. Para mim foi uma honra, eu te agradeço muito pela tua presença, pela disponibilização do seu tempo, por atender tão gentilmente o meu convite. Te admiro muito, você mora no meu coração. E eu espero que para todas as pessoas que estão nos ouvindo tenha sido também uma empurradinha na direção do caminho ascendente do homem, em direção ao seu ideal, em direção a Deus, como eles prefiram denominar. Uma empurradela escada acima, que a gente possa ter feito isso. Com certeza. Eu queria agradecer, professora, dizer que eu acho que todos nós somos feitos de pessoas, somos o resultado das pessoas especiais que a gente escolhe fazer parte do nosso repertório de existência, né? A senhora é uma pessoa que faz parte do repertório de existência de muita gente como alguém especial, e no meu caso também. Então, continue sendo essa chama acesa aí para nos ajudar a passar por esses processos, né? Para que a gente possa continuar junto, porque às vezes no mundo em que todo mundo está meio dormindo e louco, encontrar uma outra pessoa que diz assim, não é por aqui mesmo, dá uma paz, que tem hora que a gente pensa que a gente é que é os loucos, né? Então, muito obrigado por sua vida, por sua existência e por seu trabalho. Igualmente, que você tenha também toda a resistência, toda a perseverança, porque a história de quem trai a mediocridade é considerado um traidor, é um caminho áspero, você sabe disso. Sim, eu espero que você sinta sempre acolhido, porque você não está sozinho, eu não estou sozinha, tem muita gente boa aí, lutando e tentando escalar essa montanha na frente, para gritar lá de cima, vem que é aqui. Bora, galera! Eu desejo todo o sucesso do mundo para você. Obrigado. Tá certo? Um grande abraço, Sandro. Para a senhora um abraço também. grande para você.